Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulin karim amma ba'd. Continuando a parte das delegações, esta nossa mais uma parte que faltava. Hoje vamos falar sobre algumas delegações e algumas delas bastante tocantes. Uma delas é a delegação de Banu Hanifa, que era uma delegação, era uma tribo muito grande que vivia no centro da Arábia e que eram responsáveis também por fornecer e cultivar cereais. O seu líder era um homem chamado Musaylama, que mais tarde iria se ficar conhecido como Musaylama al-Kadhab. Era um homem de 70 e tal anos, cristão, que tinha aprendido em Jerusalém o cristianismo e latim, e portanto era um homem sábio, aceito por eles. E era um homem que vivia no norte da Arábia, numa zona chamada Yamama. Mas por ele ser realmente quem era e por ser uma pessoa já bastante educada, ele acabou por se tornar líder desta tribo. E a vinda do Islão, quando o Islão chega, e ele não quis aceitar o Islão porque não lhe dava muito jeito. E ele vai ser, principalmente após a morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, no tempo de Abu Bakr, a primeira grande guerra civil que vai haver, ele estará do outro lado e ele vai causar essa guerra. Dentro da sua tribo, Banu Hanifa, um grande homem, um nobre, tinha-se convertido, que era um homem chamado Thumama bin Athal, que já falámos também no passado, que era o tal homem que, ao se converter, e após ter vivido em Medina durante 2-3 dias, ele tinha ido a Meca e foi ele que proclamou que já não iriam fornecer mais cereais à cidade de Meca até o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, autorizar. Já falámos sobre essa história e o profeta mais tarde autorizou. Musaylama, quando realmente ouviu disso, quis fazer uma proposta ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Musaylama é considerado o primeiro dos 30 falsos profetas e mentirosos que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha profetizado, sendo ele o primeiro, e o último desses 30 será o anticristo. Ele foi até Medina Munawwara, rodeado de muita gente à sua volta, como se fosse um rei. E ele, quando fala com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele tem a audácia de dizer que eu só vou me converter ao Islão se você me fizer seu sócio e parceiro, e eu também quero ser profeta, e depois de se você morrer, eu quero ficar com a profecia. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pega num pequeno ramo e diz que eu nem o tamanho deste ramo eu vou partilhar contigo, ou seja, a profecia não é para mais ninguém. E também lhe disse que tu és a profecia que eu recebi num sonho. Ibn Abbas radiallahu anhu diz que uma vez o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sonhou que ele tinha 2 braceletes de ouro no seu braço, no seu braço. E como sabem, o ouro é haram, portanto um homem não pode usar o ouro no Islão. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ficou incomodado e soprou. E ao soprar, esses braceletes desapareceram. E o significado deste sonho era que 2 homens, dos tais 30 mentirosos, iriam estar vivos e iriam proclamar a sua profecia ainda durante a vida de Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam. Um era um homem chamado Talha al-Anasi, e o outro era este Musaylama, que mais tarde ficou conhecido como Al-Kadhab, o grande mentiroso. Musaylama até escreveu uma carta mais tarde a pedir, a reivindicar essa profecia conjunta. E uma vez, quando esta carta chegou, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até disse ao mensageiro que trouxe a carta que se não fosse crime matar um mensageiro, um carregador de cartas, eu teria-vos castigado vocês por trazer uma carta tão feia. Conforme eu expliquei, este Musaylama até começou a inventar poesias
e vários tipos de prosas a copiar o Alcorão, porque, conforme, para vocês perceberem, os árabes nunca tinham tido um profeta na vida deles. Para eles, um profeta, céu, terra, os pagãos não tinham isso. Portanto, eles quando viram o profeta sallallahu alaihi wasallam a começar a sua missão, estranharam. Mas agora, na parte final da sua missão, eles viram que o profeta foi vitorioso e que muito poder chegou à sua mão e muita riqueza, apesar de ele não usá-la, chegou à sua mão. Então todo mundo ficou ganancioso. Então muitos homens começaram a pensar que se eu também for profeta, eu também vou ganhar esse dinheiro. É o tal shaitan que entra na cabeça de uma pessoa e que lhe dá sonhos, mas o certo é que se nós tivermos hidayah da parte de Allah e percebemos com a nossa cabeça que este mundo não é para sempre e que este dinheiro todo que nós ansiamos, pensando que vamos viver para sempre, é uma ilusão. E então Musaylama, naturalmente, mais tarde, nós iremos falar sobre ele durante o califado de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, ele vai declarar uma guerra contra Abu Bakr e ele vai ser morto, curiosamente, por um sahabi chamado Al-Wahshi, que era precisamente o mesmo sahabi que matou Hamza quando ele não era muçulmano, ou seja, o Wahshi, quando não era muçulmano, matou Hamza, o tio de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e mais tarde Allah deu esta oportunidade para o Wahshi de uma certa maneira redimir quando se converteu, e ele vai matar. O Wahshi próprio diz que quando eu era um descrente eu matei um grande crente, e agora que eu fiquei um crente matei um grande descrente. Isso mostra que Allah arranja sempre, enquanto há vida, há sempre oportunidades de nós redimirmos e corrigirmos as nossas falhas. Depois havia uma outra tribo que veio visitar o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, que era a tribo de Azd. Era uma tribo muito, muito grande. O profeta até nomeou um sahabi chamado Asurad bin Abdullah al-Azdi para converter, ele era desta tribo de Azd, e disse, olha, vocês têm uma outra tribo ao lado que chama-se a tribo de Jurash. Vocês também vá lá e faz ibada e faz da'wa e converte esta tribo. Curiosamente, esta mesma tribo de Jurash, que era uma tribo vizinha, também enviou 2 emissários para Medina Munawwara, um dia antes de Asurad ir ter com Jurash. É curioso. Ou seja, Asurad pensou que, olha, nós amanhã vamos ter com esta tribo, vamos primeiro convidá-los para o Islão, se eles não aceitarem, vamos convidá-los para realmente pagar os impostos e ficarem connosco, e se caso contrário haver uma batalha. Mas é curioso que uns dias antes, 2 emissários de Jurash tinham ido ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E o profeta, ao ver esses emissários, disse-lhes que, olha, o camelo de Allah está a ser degolado em Jurash. Em outras palavras, o profeta profetizou que, olha, enquanto vocês estão aqui, homens da outra tribo de Azd já foram ter com a vossa tribo e vai haver uma guerra. E então, quando isto foi dito, Abu Bakr Siddiq e Uthman radiallahu anhu, que estavam sentados, viraram-se para o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disseram que, ya Rasulullah, faça dua para que não haja nenhum massacre, ou seja, para que não haja nenhuma guerra entre essas 2 tribos. Porque a tribo de Jurash, se vai haver guerra, significa que eles não vão aceitar o Islão e não vão aceitar impostos, não vão aceitar sem uma batalha. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam fez dua, e o certo é que estes 2 homens estavam um bocadinho perplexos, porque eles não estavam a perceber o que é que estava a passar. Para eles nada tinha acontecido. Eles, quando voltaram para a sua tribo, Jurash, é que perceberam que os Azdis tinham realmente conquistado a sua tribo, Jurash, tal como o profeta tinha profetizado, mas no fim não houve batalha porque Asurad, ou seja, o líder Azdi, perdoou e não houve guerra. E é aí que esses 2 homens disseram que nós estávamos sentados com o profeta, ele fez dua, e por causa disso, graças a Allah, não houve batalha. Eles aí perceberam que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam não estava a mentir, era um homem certo, correto, real, verdadeiro, e fizeram também a shahada. Muitas delegações, conforme eu falei, desde o ano 5 até o ano 9, estavam a chegar. Várias, são tantos que a gente não tem conta, provavelmente acima dos 100.
Muitas estavam a vir para aprender o Islã, já eram convertidos, mas queriam aprender o Islã, tal como a tribo de Himyar, que veio do Iêmen, consta em Al-Bukhari. Imran bin Hussein diz que a tribo de Tamim também veio converter-se ao Islão, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu-lhes a boa nova, a tribo de Tamim. E eles realmente pensaram que boa nova significava dinheiro. Hoje em dia, quando a gente vê boa nova, a gente pensa em dinheiro. E então o profeta sallallahu, eles disseram: está bem, ya Rasulullah, se o Senhor está a dar uma boa nova, então dê-nos dinheiro a nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em silêncio. Não era isso que ele estava a dar a boa nova. Depois dos Tamimis terem chegado, chegou esta tribo de Himyari, os Himyaris. E eles converteram-se. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que, olha, aceitam a boa nova que eu dei a Tamim, mas eles não aceitaram. E eles disseram: sim, ya Rasulullah, nós aceitamos. E fizeram realmente várias perguntas, e uma das perguntas que fizeram era sobre a criação do mundo, em que Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam diz que antes só havia Allah e não mais nada. Depois ele criou a terra e os céus, e o seu trono estava na água. Ele estava a explicar isso. Então o narrador Imran bin Hussein diz que quando o profeta estava a explicar essa resposta sobre a criação da terra, como é que veio, eu ouvi uma voz lá fora que alguém estava a gritar que o meu camelo tinha fugido. Então eu saí. E quando eu saí, vi que o meu camelo já não estava lá. Portanto, o camelo já tinha sido embora, o meu. Perdi o camelo. Mas quando voltei à mesquita, já o profeta tinha dado essa resposta da criação da terra e dos céus. E eu tinha perdido essa resposta. Ou seja, eu perdi dos dois lados. Não só perdi o meu camelo, mas pior, perdi uma resposta que é uma resposta sobre a criação de Deus, como é que Ele criou o mundo e tudo mais. Havia detalhes que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu, mas que, porque eu ter saído da mesquita, perdi esses detalhes, e o certo é que nunca mais soubemos o que é que realmente isso era. O povo de Iêmen, realmente, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu muito dua a este povo. Ele até dizia: al-imanu yamanin wal-hikmatu yamaniya, que o imã verdadeiro é o imã de Iêmen, e realmente a sabedoria verdadeira é de Iêmen. Ele deu muito dua ao povo de Sham, que é o Levante, e ao povo de Iêmen. E atenção que naquela altura tanto o Iêmen como o Sham não estavam na mão dos muçulmanos. Mesmo assim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu dua a essas duas terras. Devemos, sempre que pudermos, visitar essas duas terras. E só da terceira, quando alguém perguntou sobre Najd, que era uma zona norte da Arábia, onde as pessoas eram muito duras, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Najd é mais ou menos a zona do Iraque e para cima, norte. É que ele dizia que dali vai aparecer muitos terremotos e calamidades e guerras vão sair daquela zona. E nós hoje em dia estamos efetivamente a ver isto. E até Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, sobre os Yamanis, sobre o povo de Iêmen, até dizia que no poço no dia da Qiyamah eu vou dar água, mas quando eu ver um Iemanita eu vou dar lugar a este para ele, primeiro lugar. Ou seja, o que mostra que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam abençoou muito o país do Iêmen e abençoou muito o país do Levante. E nós olhamos hoje em dia é porque realmente estes dois povos também estão a sofrer muito, mas eles, ao contrário dos outros, eles estão a aguentar com a fé, que Allah os mantenha seguros, e naturalmente todo o mundo muçulmano em geral, principalmente os nossos irmãos estão a sofrer na Palestina. Iêmen era um país que tinha muito pouco paganismo, mesmo antes do Islão chegar. Além dos muçulmanos, tinha muitos judeus e cristãos, portanto monoteístas, podemos dizer, e os judeus do Iêmen ficaram até 1947, depois eles foram ocupar a Palestina, portanto, mas até lá, os judeus ficaram até lá, até 1947. O profeta sallallahu alaihi wasallam até mandou Muaz bin Jabal, radiyallahu anhu, como um dos governadores, e, curiosamente, ele levou-o até à fronteira de Medina, dando-lhes muito aconselhamento, e isto aconteceu realmente após o Hajj de Abu Bakr, no ano 9. Portanto, depois de Abu Bakr ter seguido para fazer a Hajj, no ano 9, então estamos a falar muito perto,
e até o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam até dizia que isto era uma despedida nossa, ou seja, Muaz já não iria voltar mais antes da morte do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mais tarde, Hazrat Abu Musa Ash'ari, outro grande sahabi, também seria enviado para Iêmen, e um dos últimos conselhos que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam deu a Muaz foi: Bashiru wa la tunaffiru, dá boa nova às pessoas e não afugenta as pessoas. Sejam cordiais. Yassiru wa la tu'assir, facilita. Facilitar não significa dar haram ou perdoar o que é obrigatório, não. Facilitar significa faz as coisas que têm que ser feitas, mas de uma forma que seja tranquila e em que as pessoas sintam-se amadas e carinhadas e bem com isso. E o wala tu'assir não dificulta, ou seja, uma coisa que você pode facilitar e fazer o trabalho não dificulta desnecessariamente. Conforme expliquei, havia muitas delegações que passaram nestes vários anos, desde o ano 5 até a morte de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Havia homens que vinham lá para negociar tratados e para negociar, praticamente para largar o Islão, como Musaylama foi um desses casos. Havia outros homens que realmente, conforme também vos contei nas últimas aulas das delegações, que vinham lá para pedir poder. Havia outros que vieram para fazer apenas acordos de paz, ou seja, não vieram converter-se. Havia uns que vieram converter-se, havia uns que já eram convertidos e vieram para aprender o Islão, e havia outros que já tinham convertido, sabiam muito do Islão, mas vinham para pedir du'a. Isso mostra que ir ter com um homem santo para pedir du'a não é haram, é até realmente bastante boa. Hakam bin Hazam, ele até disse que uma vez eu fiquei uns dias com o Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam na hora de Jum'ah e vi ele a fazer um bayan na hora de Jum'ah com o seu bastão. Aqui também mostra que, ao contrário do que os Wahhabitas dizem, ter um bastão e fazer Jum'ah com bastão também é sunnah. Que eles agora também inventaram que não é sunnah. Sempre foi. Naturalmente, quem não se usar o bastão também não quer dizer que está errado, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam foi visto algumas vezes, e basta ver uma vez com uma coisa e não ter proibido, é sunnah, gostes ou não se gosta. No ano 9 também veio uma delegação muito interessante e curiosa, que era a delegação dos cristãos de Najran. Najran é uma província acima do Iêmen, portanto, o Iêmen ficava numa zona acima de Iêmen, ficava Najran, que era uma província maioritariamente ocupada por cristãos. Era uma cidade muito grande, uma província muito grande, tinha sensivelmente 73 distritos e pequenas vilas à sua volta. Esta cidade foi chamada Najran por causa de um homem chamado Najran ibn Zayd, que foi o primeiro árabe a viver lá. E também, realmente, uma das cidades, há um distrito chamado Ukhdud, que o Alcorão também fala, que era uma pequena vila onde os primeiros cristãos verdadeiros, seguidores de Jesus, tinham sido mortos e massacrados por um povo violento. O Corão, no Sura Al-Buruj, também fala efetivamente sobre isso. No ano 9, 60 homens cristãos de Najran vieram para Medina Munawwara. Entre eles, 14 eram nobres e líderes, e entre eles o seu líder era um homem chamado Abdul Masih, que era, portanto, o líder desta delegação, e tinha um outro indivíduo chamado Ayham, que era uma espécie de um ministro, consultor e organizador do grupo. O bispo deles era um homem chamado Abu Harisa ibn Alqama, que ele era, portanto, árabe, de uma tribo árabe, Bakr ibn Wa'il, e mais tarde ele ficou cristão, e ele era muito respeitado pelo César bizantino, ao ponto de ter se tornado o head of church, ou seja, o líder da sua igreja. Eles vieram para Medina Munawwara com muita... portanto, assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha enviado para eles uma carta a convidá-los para o Islão, ou a converter-se, ou a pagar os impostos, ou então haveria batalha. Então, eles juntaram-se, decidiram que a melhor coisa era mandar uma delegação, e então eles entraram com trajes muito pomposos, porque eles eram, para todos os efeitos, tinham ligações com os romanos,
e entraram em Medina Munawwara na hora da Asr, e eles queriam fazer a oração deles. E então o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, os acomodou na mesquita, e quando eles disseram que queriam fazer a oração, os Sahaba, no princípio, até disseram que não, vocês aqui não podem fazer a oração. Mas Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, permitiu que eles fizessem a sua oração na mesquita. Vejam um exemplo de Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, em contraponto dos radicais que existem neste mundo. E eles, para onde virava Qibla, portanto o Qibla em Medina Munawwara, a Meca fica a sul, portanto, eles viraram no lado esquerdo, este, para Jerusalém, e era lá onde, mais ou menos para a zona onde eles queriam fazer, e foi lá onde eles fizeram a sua oração. Depois começou, portanto, eles ficaram entre 3 a 4 dias em Medina Munawwara, e entre as várias perguntas que eles tiveram, uma das perguntas que eles fizeram era sobre Sayyidina Isa ala nabina alayhi salatu wassalam, que disseram que se Deus não é pai de Isa, então quem é que é o pai de Jesus? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, eu vou responder essas perguntas todas, mas espero, eu não vou dizer agora. Pois há outras narrativas onde o profeta sallallahu alaihi wasallam teve realmente uma prosa com eles, onde disse realmente que, mas Deus precisa de comer, não. Então Jesus precisa, se um filho é igual a um pai, e eles disseram, sim, o filho é igual a um pai, então, mas ninguém sabe como é que Deus é, como é que vocês sabem que Jesus é filho dele? E número 2, Deus precisa de comer? Sim, Jesus também precisa, Jesus não pode ser Deus, Jesus precisa de beber. E então foi realmente, passado, ele disse para esperar, e após isso, após essa conversa, foram revelados os primeiros 60 versículos do Surah Ali Imran, o capítulo 3, que fala sobre Sayyidina Isa ala nabina wa alayhi salatu wassalam, onde Allah subhanahu wa ta'ala explica como é que foi a história de Jesus, de Maria, da família, e também diz que vocês estão a falar que se Jesus não tem pai, então pai é Deus, então como é que vocês explicam sobre Adam ala nabina wa alayhi salatu wassalam? Adão não teve pai nem mãe, então e aí? Por que ali vocês não dizem que pai e mãe de Adão também é Deus? Depois houve outra pessoa que fez uma pergunta que se Ibrahim alayhi salatu wassalam era cristão ou era judeu. E o Alcorão respondeu que Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nestes mesmos 60 versículos do capítulo 3, que Ibrahim nem era judeu, nem era cristão. Walakin kana Hanifa, ele era monoteísta, ele acreditava em só um Allah. O muçulmano, e era submisso, muçulmano no sentido submisso total a Deus. E depois veio o versículo da Mubahala, que era, como os cristãos estavam continuadamente, teimosamente a discutir, foi aí que, quando realmente, às vezes isso acontece, não é sempre que isto acontece, que tudo bem, se vocês não querem aceitar e querem teimar que têm razão, muito bem, vamos fazer a Mubahala. Mubahala significa, eu levo a minha família e tu levas a tua família, vamos a um campo aberto e vamos amaldiçoar a nós próprios se estivermos a mentir. O profeta sallallahu alaihi wasallam levou consigo Sayyidina Ali, Sayyidina Fátima, Sayyidina Hassan e Hussein, porque eram família mais direta, e quando saíram para o campo, aí o bispo realmente percebeu que não valia a pena estar a correr esse risco, e ele efetivamente disse que não, nós não vamos, nós não vamos fazer isso, e estamos prontos para realmente, estamos prontos. Deixa eu olhar. E estamos prontos para chegar a um acordo. E lá, efetivamente, fizeram um acordo. Não, vê se está bom. Fizeram um acordo. E o acordo realmente que foi assinado entre eles era um acordo que todos os anos o povo de Najran tinha que dar 2.000 peças de roupa aos muçulmanos, 1.000 nos primeiros 6 meses, outro 1.000 nos outros 6 meses. Cada peça custava à volta de 40 dirhams. Se formos ver bem, não era muito, ao contrário de que muitas vezes se manda. Houve os judeus de Khaybar, porque tinham quebrado tréguas, tinham que pagar 50% de tudo que ganhavam. Aqui não houve rigorosamente nada. É uma grande mentira que muitas vezes as pessoas
na islamofobia usam para atacar os muçulmanos. Isto era um imposto muito baixo. Em troca também, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que todas as vossas posses, terras, propriedades, padres, famílias, direitos, religião serão salvaguardados pelo exército muçulmano. E assim realmente eles assinaram. E quando eles estavam a voltar para trás, um rapaz deste grupo cristão começou a insultar o profeta de Allah, a falar palavras feias. O patriarca, ao ver isso, chamou e disse: cala-te, não fales isso, porque ele na realidade é o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então o rapaz disse: mas se ele é, por que você não se converteu? E aí o patriarca revelou realmente a verdadeira razão que hoje em dia, que muitos naquela altura não convertiam, que era: nós estamos a viver de grande privilégio e respeito de César, se nós convertermos, nós vamos perder esse privilégio. O menino, quando ouviu isso, percebeu a hipocrisia da questão e abandonou a delegação, voltou para Medina Munawara e converteu-se ao Islão. Eram tantas as delegações, mas uma coisa era, todas as delegações tinham, que quando muitos deles até dizem, que, como por exemplo Abdurrahman ibn Aqil diz, que eu estava numa das várias delegações que foram encontrar com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E sinceramente, nós quando estávamos aí em Medina Munawara, pensando que vamos ter que fazer um acordo, vamos ser humilhados, nós odiávamos o profeta. Mas depois de ver a ele, depois de ver a bondade que ele tinha, a simpatia que ele tinha, e a maneira como ele nos tratou, apesar de nós, para todos os efeitos, iríamos ficar subordinados, e a honra que ele nos deu, nós saímos de Medina Munawara e o profeta sallallahu alaihi wasallam era o homem mais amado para nós. Foi assim que ele conquistou corações, foi assim que o Islão conquistou. O Islão não conquistou só pela espada, é mentira. O Islão usa a espada para se defender, sim, contra os bullies e os tiranos, mas a grande maioria do Islão foi realmente conquistou o mundo pela sua característica, que Allah nos aceite.